Ah, se o Bolsonaro dá um golpe? Cara, é tão absurdo que eu acho que é impossível. Eu também acho que é impossível porque seria a ultimate pau no cu do Brasil. Não, o quanto tempo o Bolsonaro sustenta um golpe no Brasil? O cara não consegue nem sustentar uma comunicação internacional, vai sustentar um golpe. Cara do professor. Eu, Olha, tirar eu uma também, risada do alemão é difícil. eu acho que a gente precisa estudar rupturas em outros países para ter uma noção disso. Eu acho que eu acho que o plano de qualquer autoritário não é evitar uma ruptura clássica, porque essa sempre pode causar uma reação negativa da comunidade internacional. Então, vamos dizer, as erosões mais típicas agora acontecem ao longo de muitos anos. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela era um país democrático, hoje não é mais. Só que ninguém sabe a data em que a Venezuela deixou de ser uma democracia. Então foi muito, vamos dizer, bem feito, entre aspas, porque havia pequenos passos. Aquele líder da oposição vai preso, eu vou mudar a lei para que os juízes só terão indicação temporária, então eles vão estar com medo do governo porque eles querem que os seus Governo cargos renove. renove. Então, vou dando pequenos passos. Né? Isso aconteceu em muitos países aqui na região, mas também tivemos casos de ruptura clássica e a comunidade internacional não pode fazer tanto. Às vezes, né, isso é o que você estava dizendo, a gente tem a expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa, mas quando o Fujimori, por exemplo, deu golpe em 92 no Peru, o Brasil falou, olha, o que vamos fazer? A gente não tem o que fazer. E foi naquela época, foi ainda o governo FHC que... O FHC não foi para a inauguração do próximo mandato do Fujimori. Para mostrar que ele não estava gastando aquilo. Mas assim... Foda-se. Não vai mudar nada. Então, infelizmente, os mecanismos que foram estabelecidos na América Latina ao longo das últimas décadas, que em vários casos golpes foram... Rolou uma vista grossa. Vamos dizer, aconteceram, em alguns casos, até a comunidade regional conseguiu parar. Por exemplo, o Paraguai teve uma tentativa de golpe em 96. O presidente que estava ameaçado, ele pegou um avião particular para Brasília, falou com o FHC e o FHC ligou para um soldado, um general brasileiro que conhecia esse general golpista paraguaio. E o general brasileiro disse, olha, se você der golpe, a gente vai te isolar economicamente e o Paraguai vai colapsar. E aí esse cara, o general Oviedo, decidiu não dar golpe. Caralho! Caralho! Inclusive, isso é uma história incrível. O embaixador brasileiro em Assunção fez uma festa de aniversário dele, mas não era o aniversário dele, para chamar esse Oviedo e toda a High Society de Assunção para que o presidente pudesse, durante essa festa, pegar o aviãozinho para o Brasil para ter a palavra. Ele queria que isso fosse feito ao vivo. E o FHC conta isso nas memórias dele. Mas a gente também entrevistou o presidente Vasmossi, o Paraguai naquela época, que disse, olha, você tem que resolver isso para o FHC. E o FHC agiu e protegeu a democracia você é foda, paraguaia. hein, cara? É um dos grandes aí ele ganhou momentos. uns pontos na minha concepção. Tá vendo? O FHC ganhou uns pontinhos aí. Tá vendo? Aí, Você é James Bond. só que isso hoje não é difícil imaginar disso acontecer. Né? Então, assim, cenários assim... Tanto o FHC quanto o Lula tentaram parar o Chaves. Chegaram a conversar com ele. Tem vários relatos dos dois dizendo, olha, você precisa respeitar a oposição. O Lula tentou parar o Chaves? Porque tem uma história... Por que deixou o Silvio Santos passando tanto tempo na TV? Tô brincando. Olha, Desculpa. Caralho, cala a boca. Pode me cutucar agora. Muita gente acha que o Lula e o Chaves eram aliados. Mas o projeto do Chaves era uma ameaça à liderança brasileira. Então, não havia uma relação tão simples assim. Obviamente, as empreiteiras brasileiras, a gente sabe disso agora, ganharam muito dinheiro na Venezuela. E muitos de maneira não tão lícita. Mas essa aproximação teve, acima de tudo, interesses econômicos. Não, a visão de mundo do Lula é muito diferente do que o Chaves pensa. Né? Enfim, então...
a Venezuela era um problema para o Brasil, porque por meio de subsídios de petróleo, etc., a Venezuela queria se projetar como uma liderança latino-americana. E o Brasil dizia, opa... É nós que essa porra aí, meu irmão. Então, então, assim, havia sim uma tentativa, porque o Brasil sabia que um colapso venezuelano pode levar a uma intervenção americana, que é um péssimo precedente, porque daí, além das tropas americanas na Colômbia, você tem tropas americanas na Venezuela, e quando o Trump de fato começou a ameaçar a intervenção na Venezuela, até as Forças Armadas brasileiras diziam não, a gente não quer isso. Então, um país colapsado perto de você sempre é o problema. Refugiados, narcotráfico. Hoje a Venezuela é um narco-estado. Então é muito ruim para a zona, o norte brasileiro. O narco está... Ou seja, eles produzem muita droga. Produzem muita droga, mas mesmo... Da mesma forma, né? Eu não aqui quero comparar o Afeganistão com a Venezuela, mas ambos os países têm um problema de governança. O Estado não está presente em todas as províncias. É como se o Rio de Janeiro, as favelas, fosse o país inteiro. Bom, no caso venezuelano, obviamente, por ser um país de muita extensão, sempre teve problemas de acesso no sul, sobretudo, né? Perto da Amazônia, etc. Mas... você tem um ambiente no qual o crime organizado pode operar livremente, porque não tem fiscalização. Né? E então o Cartel de los Soles, que é o principal cartel, se chama assim porque na Força Aérea Venezuelana tem um sol. Então são pessoas que têm envolvimento direto das Forças Aéreas venezuelana no tráfico de drogas para os Estados Unidos. Por quê? Porque muitos deles não são pagos, porque eles venderam os uniformes. Ou seja, tem um processo de colapso que gera um ambiente muito interessante para o crime organizado. Meio anárquico. A Venezuela meio anárquica hoje em dia. Então assim, nunca houve interesse nem do PT, nem de outros governos em ver a Venezuela colapsar, que infelizmente aconteceu. E também demorará, enfim, infelizmente muitos anos para se reerguer.